lá em Mateus capítulo 5, onde Jesus pregou o melhor sermão da história. Quando Jesus começou a pregar, ele disse: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. E logo em seguida, quando Jesus terminou de pregar esse sermão, lá em Lucas capítulo 11, verso 1, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Mestre, ensina-nos a orar. Quando Jesus terminou de pregar o maior sermão da história, o melhor sermão da história, os discípulos de Jesus chegaram até ele e disseram: Mestre, nos ensine a orar. Os discípulos não chegaram e falaram: Mestre, nos ensine a pregar assim como o Senhor pregou. Mestre, nos ensine a curar assim como o Senhor cura. Mestre, nos ensine a ser próspero. Não. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nos ensine a orar. Sabe por que os discípulos pediram a Jesus: Mestre, nos ensine a orar, e não: Mestre, nos ensine a pregar? Sabe por quê? Porque sempre que os discípulos iam até Jesus, Jesus estava orando. Jesus estava orando para se comunicar com o Pai, para se relacionar com o Pai, para ele poder afirmar, como ele afirmou lá em João: eu não faço nada o que eu não vejo meu Pai fazer. Entenda a importância de entrar em secreto com Deus, de orar em secreto com o Pai, de permanecer lá no fundo do rio. Certo dia, dentro de uma empresa, se manifestou um demônio. Legiões de demônios dentro de um corpo de um homem. Lá tinha vários crentes que não oravam, lá tinha vários cristãos que não oravam. E esses cristãos tentaram expulsar esse demônio. E esse demônio nada saía. Esse demônio retrucava dizendo: como que vocês querem me expulsar se vocês não têm vida de oração? E certo rapaz cristão se lembrou de um senhor de idade que morava numa fazenda. E esse senhor de idade, ele não tinha nada para oferecer. Era um senhorzinho velhinho. Quando o senhor de idade estava chegando naquela empresa, o demônio saiu. E o demônio, antes de sair, disse: irei me retirar, porque vem um homem de oração aí. E quando esse senhor de idade chegou, já não tinha demônio mais lá. E todos ficaram perplexos com aquele senhor de idade. E perguntaram a ele: o que você tem que nós não temos? O que você carrega que nós não carregamos? O senhor de idade olhou para cada cristão que estava dentro daquela sala e disse: eu carrego a minha vida de oração. Eu carrego dentro de mim o meu secreto com o Pai. Todos os dias eu entro em secreto com Deus e fico lá. Às vezes minutos, às vezes horas, às vezes dias. Mas eu nunca deixo de ter um secreto com Deus. Um dia sequer. E Martinho Lutero, o grande reformador, disse um dia: se eu deixo de orar durante um dia, Deus percebe. Se eu deixo de orar durante 2 dias, Satanás percebe. Se eu deixo de orar durante 3 dias, eu já estou perdido. E já não sei mais para onde vou. E também já não sei mais quem eu sou. Entre em secreto com Deus, permaneça em secreto com o Pai, e Ele te recompensará. É uma promessa que Ele fez, e Ele diz lá em Hebreus capítulo 6, eu juro por mim mesmo, que eu te abençoarei. Ele está jurando para Ele mesmo, não existe alguém superior a Deus. Como o meu pastor costuma dizer, quando Deus jura por si mesmo, é a mesma coisa dele dizer: se eu não te abençoar, eu largo de ser Deus, eu deixo de ser Deus. E olha a importância. Deus cumpriu e Ele cumpre as promessas que Ele faz. E não somente como Ele cumpre, como Ele cumpriu a promessa que foi enviar o Teu Filho para morrer numa cruz por nós, para nós termos livre acesso a Ele, para nós podermos entrar no secreto e conversar com Deus face a face, porque o véu se rasgou. Não precisamos de um sacerdote para ir até Deus por nós. Nós vamos até Deus porque Cristo já foi até Ele. Porque Cristo veio e rasgou o véu. E o véu não foi rasgado de baixo para cima, mas foi rasgado de cima para baixo.
Então entre em secreto com Deus. Ainda o Espírito está te fazendo um convite. Mergulhe em mim e permaneça lá no fundo. Ainda o Espírito está te perguntando, filho do homem, você vê? E hoje o Espírito está te chamando. Ei, entre em secreto, fica comigo. E eu lançarei fora toda a ansiedade, todo resíduo de depressão, todo pensamento suicida, todo o caos que está estabelecido em sua família. Entre em secreto comigo e eu restaurarei o seu coração que está quebrado. O Espírito está olhando para os seus olhos hoje dizendo: ei, fica em secreto comigo.